Bem, querido, bom dia a todos e a paz do Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de, mais uma vez, poder estar aqui ministrando a palavra de Deus nesse ministério Vigília de Oração, que tem abençoado muitas vidas. Eu sou pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária, em Salgueiro, sertão de Pernambuco. Estamos aqui há quase 24 anos, agora em janeiro vai completar 24 anos, para a glória de Deus. Nasci na fé em Petrolina, sou pioneiro da Igreja Batista Missionária em Petrolina, que nasceu em 92, desde 92 que nós fazemos parte desse ministério, né? Quero agradecer a todos vocês que estão conosco. Eu sei da importância desse ministério, porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Isso quer dizer que quando Deus revela, ele revela para que os seus servos, os profetas, orem, interceda pela vontade de Deus sobre a terra. Foi assim com Abraão, quando ele estava para destruir Sodoma e Gomorra, e lá nessa cidade havia um justo, e a intercessão de Abraão levou o Senhor a poupar o justo Ló. Então, nós sabemos da importância da oração, e eu valorizo isso, e sou muito grato a Deus pelas pessoas que têm sido meus intercessores, né? Agradeço a Deus pela vida do irmão Glauber, líder desse ministério, irmão Damião aí, o seu escudeiro fiel, está sempre aí na peleja, e a todos vocês que têm sido parte desse ministério. Eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus, que está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo de número 18. Aliás, nós vamos ler o 21, certo? Depois a gente vai trabalhando esse texto, que é de suma importância para aquilo que a gente quer ministrar nessa manhã, né? Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu queria ter uma palavra de oração. Querido Deus, eu sou grato ao Senhor pela tua misericórdia para com as nossas vidas, pelo teu amor e por escolher homens frágeis para realizar, Senhor da glória, a tua vontade. Eu te louvo pela vida do Glauber, pela vida do irmão Damião e por todas as pessoas que têm feito parte desse ministério, Deus. Eu quero te louvar por mais um ano que o Senhor concede. Eu sei o quanto esse ministério tem impactado vidas. E o Senhor continue dando graça, sabedoria, direção, Senhor da glória, e entendimento ao irmão Glauber, abençoando também sua família e o trabalho de suas mãos. Irmão Damião, todos aqueles que fazem parte. Que o Senhor possa nos trazer uma palavra de esperança nesta manhã de sábado, ó Pai. Em nome de Jesus, os teus servos sejam fortalecidos no Senhor, e como diz a palavra, e na força do seu poder. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Queridos, nós sabemos que a vida ela é dinâmica e ao mesmo tempo ela também é estável. Na dinâmica da vida, o ser humano ele estuda, ele se forma, ele trabalha, ele constrói família e ele também constrói bens materiais, empresas. E nesse processo, por muitas vezes ele é surpreendido com situações inesperadas e situações que os desafiam, né? E aquilo que parecia estável
começa a ser abalado e alguns terminam também desmoronando. Então, quando aquilo que parecia estável e que dá segurança desmorona, isso muitas vezes mexe com a nossa estrutura emocional, mexe com a nossa estrutura física e, às vezes, também mexe com a nossa estrutura espiritual. Por que nós falamos assim? Porque a gente observa na vida de Jeremias, que era um homem de Deus, um profeta de Deus, chamado para ministrar ao povo de Deus a vontade de Deus. E Jeremias passou por situações aflitíssimas, e ele é conhecido como o profeta chorão nas Escrituras, né? Texto em que nós lemos revela a situação desse profeta. Ele viveu num período glorioso de Israel, onde havia prosperidade. E nessa prosperidade, o seu povo se afastou da vontade e do caminho do Senhor. E isso aconteceu de repente, e a Bíblia diz que trouxe uma grande desestrutura para a vida daquele profeta. Então, um povo que tinha tudo sob controle, um povo que estava prosperando, um povo que tinha orgulho da sua prosperidade e orgulho do Deus a quem eles cultuavam, de repente foi acometido de uma situação inesperada, desafiadora e também desestruturadora. A Bíblia diz que os caldeus cercaram e sitiaram Judá e Jerusalém. E a situação então muda. Por quê? Porque o povo, na sua prosperidade, eles esqueceram de estar fazendo a vontade de Deus. Não é que o povo deixou de oferecer culto. Você lendo Jeremias, você lendo Isaías, você vai perceber que eles ofereciam as suas ofertas, que eles faziam e celebravam os cultos, que eles participavam das festas religiosas. Mas vocês vão perceber que a vida espiritual deles tinha regredido. Por quê? Porque os seus atos religiosos não correspondiam com a sua vida moral. E Deus é um ser moral. Deus, ele exige que aqueles que servem a ele seja também santo, assim como ele é. E Israel havia esquecido do caráter santo de Deus e também da sua exigência. Por isso, foi realmente surpreendido pelo sítio do Império Babilônico, e isso trouxe uma desestrutura realmente para o povo e também, queridos, uma desestrutura emocional, física e espiritual para a vida do profeta. Porque o profeta foi chamado por Deus para denunciar o pecado daquele povo. E nós vemos, irmãos, então, que na prosperidade o povo se esqueceu de Deus, passando a confiar em si mesmo e também a negligenciar a sua vida espiritual, colocando Deus de lado. E, como consequência, veio realmente o sítio dos babilônicos, queridos. E a cidade, ela fora dominada e destruída depois pelos próprios babilônios, e o povo foi levado por Nabucodonosor para o cativeiro. Mas antes disso, a gente conhece a história em que, enquanto Jeremias pregava que eles deveriam baixar as armas, que eles deveriam se entregar aos caldeus, porque essa era a vontade de Deus, nós vemos que aquele povo, né, que as autoridades, que o rei e que os seus bajuladores, sacerdotes e falsos profetas, eles então
ficaram enraivecidos e, por isso, perseguiram Jeremias, prenderam Jeremias, lançaram Jeremias num poço encharcado de lama, confiscaram os bens de Jeremias e o povo não mudava com a pregação de Jeremias. Chegou no momento que Jeremias se desesperou e ele perdeu também a sua esperança até no Senhor. Se você olhar o versículo 18, você vai perceber o que diz Jeremias. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias, ele chega numa situação tão complexa do seu desânimo, que ele chega a dizer que ele não tinha mais força, aí glória quer dizer força, né? E ele também não tinha mais esperança que Deus resolvesse aquela situação. E o povo seria realmente destruído. Quando você está doente e perde a esperança nos médicos, ainda há uma solução, porque se você tem fé, a sua esperança em Deus leva você a acreditar que você vai sair daquela situação desesperadora e Deus vai agir e vai abençoar a sua vida. Mas o que acontece quando uma pessoa perde a sua esperança em Deus? A quem recorrer? Se já não tem nos homens e muito menos em Deus. Jeremias estava com uma vida boa, uma vida estável. Mas o que mostra, e também o povo de Israel, mas o que mostra é que a vida é uma caixinha de surpresa. No momento, o inesperado pode acontecer. E aquilo que parecia estável se destabiliza, trazendo desespero e muitas vezes desesperança para a vida da pessoa. E isso acontece até mesmo com aqueles que servem a Deus. Mas por que que isso acontece, pastor? Por uma única razão, uma razão simples. Nós somos humanos. As coisas da vida nos afetam. As situações difíceis nos afetam, físico, emocional e espiritualmente. Por isso, muitas vezes, nós, numa situação inesperada, gravíssima, a gente pode perder a esperança até mesmo em Deus, mas isto por um momento. Porque aqueles que têm fé em Deus, quando passa aquele momento do impacto da situação inesperada, drástica e difícil, ele se recompõe, porque ele passa realmente a lembrar de quem Deus é. Foi o que aconteceu com Jeremias. A fraqueza humana de Jeremias levou ele a dizer: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Isso aconteceu também com o rei Davi, quando ele vinha, não foi aceito na guerra, né, contra os israelitas, através ali do rei Agag, e a sua cidade foi destruída, as suas esposas, filhos e esposas e filhos dos seus soldados foram levados em cativeiro. E os soldados de Davi pensaram em apedrejá-lo, e Davi também desanimou, ficou sem força. Mas a Bíblia diz, foi Davi e se reanimou no Senhor. Lá no capítulo 6, versículo 21 e 23 de 1 Samuel. Nós vemos também, queridos, que muitos outros profetas passaram por situações de desânimo. Por que não falar de Elias, quando Jezabel disse que não comeria até que visse ele morto? E ele fugiu, né? E depois se escondeu numa caverna. Homem de Deus, Davi, Elias, Jeremias, e o que não dizer de Paulo, que ele disse que uma vez ele se desesperou da própria vida, achou que iria realmente morrer.
Mas Deus, pela sua misericórdia, o alcançou e não permitiu que ele fosse tomado por uma grande morte. Então, queridos, nós vemos que esses homens de Deus tiveram momentos de fraqueza, de desânimo. Nós também temos esses momentos de desânimo, mas é só um momento, queridos. É só um momento. Tem momento que a gente perde a esperança e a gente realmente desanima. E Isaías fala sobre isso, ele diz assim, olha, até os jovens se cansam e se fadigam, e os moços certamente caem. Israel estava dizendo, quando estava em cativeiro, que a causa deles estava encoberta perante ao Senhor, e é o Senhor que fala através do profeta. Então, eles se fatigaram, eles se cansaram, acreditavam que a sua nação não ia ser restaurada, eles não iam voltar novamente à sua terra. Então, Isaías declara isso. O que é que eu quero falar com isso? É que se você está cansado, se você está desanimado, se você está desesperançado, não é algo incomum aos que servem ao Senhor. Porque nós não podemos mostrar que somos um super crente e que as coisas da vida não nos abalam num dado momento. Mas qual é a diferença? A diferença é que nós não permanecemos no desânimo. Quem realmente está no Senhor não permanece no desânimo, nem permanece na desesperança quando isso vem sobre a sua vida por uma situação inesperada que aconteceu. Como é que está a sua vida hoje? Você foi surpreendido por algumas circunstâncias que te desestabilizou e está desesperançado? Eu quero dizer que, através desse texto, o profeta Jeremias nos ensina que quando isso acontecer, nós não devemos nos desesperar, porque há esperança. Há esperança em Deus, queridos. Depois que Jeremias se estabilizou emocionalmente, ele declarou: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aí ele continua no texto: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 22. Verso 23 diz: renovam-se a cada manhã. Grande é a tua misericórdia, a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, queridos, não se desespere. Há esperança em Deus. Mas a pergunta é: o que há em Deus que pode nos dar esperança? A resposta está nesse próprio texto, e são os seus atributos pessoais. Quando nós falamos de atributos pessoais de Deus, estamos falando, queridos, dos atributos naturais, características que Deus tem, né? E que nos leva a confiar nele em tempos de crise, em tempos de situações inesperadas e desestabilizadoras. O caráter de Deus, seus atributos naturais e os seus atributos morais. Os atributos naturais, irmãos, nos leva realmente a ter a confiança nele, porque a Bíblia diz que Deus, ele é onipotente. Não existe nada que Deus não possa fazer. A Bíblia diz que ele é o Deus do impossível, o Todo-Poderoso. Esse é um dos atributos que nos leva realmente a confiar no Senhor quando situações inesperadas e desestabilizadoras nos surpreenderem. A segunda é a onisciência de Deus. A Bíblia diz que Deus sabe
todas as coisas. Ele tem, queridos, todo o conhecimento. A minha e a sua causa, a minha e a sua vida não está, de forma alguma, escondida aos olhos de Deus, como pensou Israel no cativeiro, né? Eles estavam cansados. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Nada acontece sem que ele permita. Por quê? Porque ele controla todas as coisas. Onisciência, onipotência. E também a onipresença, irmãos. Quando nós estamos em situações ou somos surpreendidos com situações que nos desestabilizam, né? E leva muitas vezes ao desespero, muitas vezes nós nos sentimos só. Porém, a Bíblia diz que o Senhor está em todos os lugares. Não existe nada que limite a presença de Deus. E isso já é um motivo para a gente confiar nele, né? De todo o nosso coração. E ele está ainda mais próximo daqueles que têm coração quebrantado. A Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que o buscam, daqueles que têm coração quebrantado. Jesus Cristo diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Às vezes as situações da vida nos leva a pensar que Deus nos deixou só, que Deus nos desamparou. Mas isso é só um pensamento enganoso, queridos, produzido por causa das nossas emoções negativas. Mas a palavra de Deus diz que Deus está perto daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Atributos, queridos, naturais de Deus, que só Deus tem. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares, e ele está agora comigo e com você, né? Mas também tem os atributos morais de Deus. E esses atributos ele também comunicou a mim e a você, ele nos concedeu. E fala do caráter de Deus, irmãos. A Bíblia diz: Deus é misericordioso. É isso que há em Deus, irmãos, e realmente leva-nos a renovar a nossa esperança. O Senhor é misericordioso. Quando Jeremias se desesperou, perdeu suas forças, seu ânimo, quando ele recobrou as suas emoções, e isso acontece quando a gente entra na presença de Deus, ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Jeremias estava dizendo: tudo que o meu povo fez é digno de destruição. A situação, a provação está grande, a luta está grande e eu não estou vendo saída. Mas eu conheço Deus. Ele é misericordioso. E ele não vai permitir que essa luta venha nos destruir. Essa batalha venha acabar com o seu povo. Porque ele é misericordioso, queridos. A misericórdia de Deus fala da sua compaixão. Ele se compadece das nossas misérias, irmãos. Quando as nossas atitudes egoístas e rebeldes nos levam a situações de aflição, porque a Bíblia diz: o que o homem plantar, isso ele vai colher. Mas mesmo colhendo as consequências, Deus não permite que as consequências venham nos destruir, porque ele é misericordioso, queridos. Misericordioso. É isso que há em Deus. A segunda coisa, no seu atributo moral, que leva a gente a renovar as nossas forças e as nossas esperanças
em Deus é a sua fidelidade, queridos. O versículo 23, no finalzinho, diz assim, se você olhar em Lamentações, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, ele cumpre com a sua palavra. Ele fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E fez destes, os seus descendentes, o seu povo, para sempre, queridos. E o Senhor prometeu guardar e livrar. Deus, ele é fiel e a sua fidelidade é perfeita. Ainda que eu e você sejamos infiéis a ele, ele permanece fiel à palavra que ele deu. Ele fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E ele, então, cumpre essa aliança através do seu povo, preservando o seu povo, mesmo o seu povo estando rebelde, corrigindo e disciplinando o seu povo para levar o seu povo a se voltar para ele. E ainda que os inimigos ao redor tentam destruí-lo, não destrói o povo, a nação de Israel, porque o Senhor fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e ele cumpre com a sua aliança. A prova disso é você olhar a história de Israel. Desde quando o Senhor tirou Abraão lá do meio da sua parentela até hoje, quantos povos não tentaram destruir Israel? Israel hoje está situado no meio de várias nações que desejam a sua destruição e que tentam destruir, mas o Senhor mantém Israel. Por quê? Ele deu uma palavra a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele é fiel. E se ele diz que está comigo e com você, mesmo na luta, na provação, ele está. Se ele diz, queridos, que nos guarda, ele nos guarda mesmo, porque ele é fiel. Ele deu uma palavra, queridos, ele cumpre. Por isso, a nossa esperança pode ser renovada. Por isso, nós podemos estabilizar nossas emoções e saber que essa luta não vai te matar, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem anjo, nem principado, nem potestade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, eu e você podemos ter nossa fé renovada, nossa esperança renovada no Senhor, porque Deus é todo-poderoso, porque Deus é onisciente, conhece o que nós estamos passando, porque Deus é onipresente, nós não estamos sozinhos nessa luta, nessa batalha, queridos, porque Deus é misericordioso, Ele não vai deixar que isso nos leve à destruição, queridos, porque Deus é fiel, Ele cumpre com a sua palavra, queridos. Israel está aí, é prova de que o Senhor tem cumprido a palavra que Ele deu a Abraão, e Ele tem planos para mim e para você. Quando o povo de Israel se desesperou, né, e então Deus usa o profeta Jeremias para dizer, ei, eu é que sei que planos tenho para você, plano de paz e não de morte, para vos dar uma esperança e o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar todo o vosso coração. Então virei e vos sararei, mudarei a vossa sorte, diz a palavra do Senhor. Deus é fiel, Ele cumpre com a sua palavra, e Ele tem plano para mim e para você. E por último, irmãos, o que há em Deus que nós podemos renovar a nossa esperança e que pode nos dar esperança, queridos, é a sua bondade. Ele é bom, queridos. A bondade de Deus é visível até sobre a vida dos ímpios. Ele faz com que o sol nasça todos os dias para todos, maus e bons. Ele faz com que a chuva caia, né, para dar fruto, né, para que a árvore possa dar fruto e alimento para aqueles que necessitam. A bondade de Deus, Senhor, Deus nosso Senhor, queridos,
é chamado dessa graça, né? Que é chamado de graça natural de Deus, irmãos. É visto em toda a terra, mas existe a graça especial. É aquele cuidado que Deus tem para com aqueles que fizeram aliança com Ele. Deus faz com que o sol e a chuva caia sobre todos, mas o cuidado dele é especial para com Israel, que fez aliança com ele. O cuidado de Deus é especial com você, que fez aliança com o Senhor por meio de Jesus Cristo. A bondade dele é visível na sua vida. E o que fazer para que a esperança seja renovada? Lembrar, irmãos, porque às vezes a angústia, a tristeza, a dor por situações difíceis e inesperadas que surgiram, nos leva a gente a esquecer de tudo isso, de quem é Deus, todo-poderoso, onisciente, onipresente, misericordioso, fiel e bom. E quando a gente esquece disso, o desespero vem, a depressão nos leva para baixo e a gente não consegue ver, porque a gente olha para os problemas e o vê maior do que Deus e se curva diante dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se curve diante dos problemas. Se curve diante de Deus. Porque quando você se curva diante de Deus em oração, ele atende a tua petição, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus é bom, queridos. É por isso que o profeta volta a dizer: bom é o Senhor para com os que esperam nele. Se você fez aliança com o Senhor e espera nele, Deus é bom, porque até essa situação e essa luta vai demonstrar a bondade de Deus na tua vida, porque depois você vai dizer, como disse Davi, foi bom ter passado por aflição, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra do Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Então, nós não devemos deixar de buscar o Senhor quando as dificuldades vierem sobre a nossa vida, né? O profeta disse isso. E nós devemos aprender realmente com o profeta, porque experimentou da bondade de Deus. E eu tenho certeza que você também já experimentou da bondade de Deus por muitas vezes. Então, quando o desânimo e a tristeza chegar ao seu coração, por situações adversas, circunstâncias inesperadas, que levou você ao abatimento, eu quero dizer para você, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. A pessoa de Deus e o que Deus já fez na sua vida. Quantos anos você tem? Quantos anos você serve a Deus? Quantas lutas você não já passou por todos esses anos que você realmente vive e os anos que você serve a Deus? Lembre disso, porque o Deus que te ajudou no passado é o mesmo que te ajudará, te ajuda no presente e vai te ajudar no futuro, porque Ele é Deus de promessa, Ele é Deus fiel, queridos. Portanto, quando você for surpreendido pelo inesperado e desestabiliza a sua vida, lembre daquilo que pode te dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. A vida é dinâmica e é cheia de desafios. E a melhor forma da gente viver a vida é confiando em Deus de todo o coração. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme, permanece para sempre. Que você possa confiar no Senhor de todo o coração. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus. Ele não vai deixar essa luta te matar. Deus te abençoe.